meus amigos, o Papo na Diagonal. Estamos mais um aqui, um programa. Aí, senhoras e senhores, com a presença aqui do meu amigo querido César Augusto, pai de Simundinho, esposo de Débora, minha querida missionária amiga, e o Hugo Lima também na parte técnica. E se alguma coisa acontecer de errado, não foi culpa de Hugo, jamais. Isso, e hoje, mais do que especial, estamos e de forma aqui, surpresa, que nem ela surpresa, sabe, exatamente. Estamos aqui com a missionária Adriana, que é responsável coordenadora do Na Sala, Casa Rosada. Falei certo? Espaço Rosada. Toda vez eu falo. Casa Rosada é uma casa não tem jeito. Não, Casa Rosada não é a sede do presidente lá da Argentina. Verdade. Mas toda vez eu me confundo. Não, ele quer mudar o nome do projeto, não tem jeito. Não, eu tenho um problema com... Então, esse dia ia chegar mais cedo ou mais tarde, chegou mais cedo que eu imaginava. Todo mundo ali volta na fogueira. Não, e vai ser algo também objetivo, porque ela tem uma agenda extremamente apertada, até mesmo agora. Foi surpresa, hein? Surpresa. Então, eu quero falar, já posso começar? Pode então, ser. A gente já começa com a oração. Deixa eu orar hoje. Por favor. Porque hoje é segunda. Hoje Ainda tem programa de sexta, não? Não, sexta. Vai ter algum programa sexta-feira ou não? Sexta Será? agora? Não sei, de repente. Sim, de repente. Mas vai sair na sexta ou na segunda? Não sei, né? Só sei que o programa na quarta-feira, se vocês assistiram na quarta, estamos com a mesma roupa. Mas eu tô sem boné. E sexta-feira também, né? Também pode vai ser. Que sexta-feira também pode ser. Entendi. Eu tô no dia certo. Você tá. Hoje é segunda-feira. Meu Deus. Hoje é segunda-feira. Sim, porque que tá sendo lançado. Que tá sendo lançado, mas tá sendo gravado na quarta. Toda vez essa confusão. César Augusto, a oração. Senhor Deus, te agradeço por este momento. Quero ser grato aqui em minhas palavras, agradecendo pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu favor. Senhor Deus, que a nossa vida todos os dias seja consciente de que o Senhor é o único caminho, a verdade e a vida, que somos dependentes do Senhor, que não existe nada nem ninguém que possa, Senhor Jesus, tirar essa certeza do nosso coração, porque nós reconhecemos o Senhor de fato como o glorioso, o dono de tudo, o verbo que se fez carne e morreu por nós. E eu quero te agradecer, Senhor Jesus, por esse momento. Aqui existem 4 corações devotados a Ti, com muita intensidade, e que nossas palavras aqui elas reflitam mais e mais o teu amor, porque estamos cheios de ti, queremos transmitir para as pessoas esse amor, essa paixão por ti, essa intensidade, porque, Senhor Jesus, o mundo está tão movido pela iniquidade, mas nós somos os poucos que estamos permanecendo pela tua graça, Senhor Jesus, pela tua graça estamos permanecendo na fé, porque entendemos que sem ti nada nós somos e nada nós podemos fazer. Te agradecemos por este momento, guia nossas palavras e que as pessoas sejam alcançadas pelo teu amor através das nossas intenções. Amém. Amém. Então, aproveitando aqui a oportunidade, já que César Augusto, que é responsável pela leitura da palavra, sim, mas ele foi. Aí a gente pode deixar para ela falar no susto, ali. Não, é tudo no susto aqui agora. Ela vai citar aí o versículo, né? Tema aqui do nosso. E nós vamos falar o que sobre Na Sala hoje? Sobre Na Sala, sobre o Espaço Casa Rosada. O Espaço Rosada. Faz isso. Meu Deus. É o Espaço Rosado. É ele que está me trazendo confusões mentais. A ligação com o Instituto Molhando na Terra, enfim. Vai ser um bate-papo bem rapidinho, mas extremamente importante. Queria ouvir, enquanto ela está buscando ali, porque precisa de Bíblia, alguma coisa? Ou já está na cabeça? Fica à vontade. Bíblia, e temos ali o Hugo Lima com a voz. Diga aí o versículo que eu procuro dizer. Voz de veludo. Fica à vontade aí para suas considerações iniciais. Seja muito bem-vindo, irmão. Hoje é segunda-feira, de fato. Pode ser uma sexta-feira. Pode ser uma sexta, mas é uma segunda. Porque pode ser lançado na sexta ou na segunda. Pode ser, a gente não é do tempo. Né? É a Matrix, é o Neo. Hoje tudo é um misto, sinta-se em casa. Muito bom, muito bom. Então, enquanto você... Ela já falou qual é o versículo? Não, falou não. Não, mas deixa eu... Gente, eu deixa tô me situando. Eu tô me situando. Adriana, né? Aqui presente. Normal. Senhores. Só pedindo pra eu entrar aqui, tá? Não sei nem pra onde é que eu olho, não entendo, não, mas tudo bem. Fica à vontade. Então, Salmos aí 91. Aquele que habita.
Verso 1. No esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Amém. Não é? Descanso. A palavra, quando a gente fala de na sala, eu me lembro de descanso. Descanso. César Augusto. Cara, muito forte, né? O salmista é muito intenso, mas continua falando sobre o versículo e um pouco sobre, assim, teu ministério, onde a senhora está atuando hoje. Nós estamos que eu só conheço na sala, eu não na sabia correria, né? Porque assim, na sala ele é... E desde já eu queria parabenizar vocês. Vocês para mim têm um conceito muito além da adoração musical falando. Eu vejo um mimo, eu sempre falo para o Vladimir, eu sinto um cuidado tão grande nas coisas que vocês fazem. E isso, eu sou muito ministrado com isso, que eu sou um cara muito desleixado. Para mim tá tudo bom, se o caixa tiver bom, tá bom. E eu sinto que na sala vocês têm uma preocupação que é válida e Deus ele vai honrar e honra vocês, eu tenho certeza com isso, porque eu sou muito ministrado com isso, com cuidado. A logo é muito intensa, tudo que vocês fazem, os vídeos que eu vejo, as fotos, eu sinto. E eu fico muito feliz porque, de fato, nós precisamos ser muito criteriosos quando fazemos as coisas para Jesus, né? E eu queria desde já agradecer, porque se vocês não tinham essa concepção do trabalho de vocês, eu reconheço que vocês me passam muito zelo pela obra. Eu fui no último, na sala que eu fui, tinha livros lá, tinha uns negócios, eu quebrei um prato sem querer. Né? Mas, assim, eu tentando pegar um bolo, foi isso? Foi tentando pegar um bolo, desespero, né? Mas eu me senti tão bem, assim, eu não tive a oportunidade de falar, mas hoje, graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade, porque eu sou muito contemplativo com as coisas de Deus, sabe? O salmista, no Salmo 139, ele fala isso, se eu não estiver enganado, que ele tem o prazer de ir para a casa do Pai, não só para por ir, mas ele quer contemplar a beleza e meditar na lei. E assim, nós precisamos ser contemplativos com as coisas, e não só ser contemplativos, nós precisamos dizer isso para as pessoas, porque às vezes vocês podem não estar tendo a noção da proporção e da importância do trabalho de vocês para outras pessoas. Fazem porque são, de fato, cuidadosos, tudo, mas não sabem que ali há um mover espiritual, e quem está contemplando a obra, ele consegue enxergar. E aí, mesmo que ele não... E eu acho importante para você. Uma coisa que eu queria falar para vocês, assim, seja fã dos seus amigos, fale para seus amigos. Quando seus amigos não... Às vezes seu amigo está um pouco triste, fazendo ali, achando que não está sendo relevante, mas aquilo é relevante. E se você falar para seu amigo, quem sabe você não vai dar uma força que ele está precisando para continuar a jornada. E eu queria dizer a vocês na sala esse cuidado. Para mim é muito importante. Toda vez que eu vejo o Instagram de vocês, eu sempre digo, meu Deus do céu, como a cada passo que eles vão dando, mais mimoso o trem fica. Porque é cuidado. É uma coisa que você vê que não é feito de qualquer jeito. Não é isso, eu trago até para Na Diagonal, porque nós estamos fazendo, e às vezes eu acho que não, precisamos fazer um pouco melhor, porque quando eu olho na sala eu faço, mano, na sala tá na pegada. Isso é importante, porque se é para Deus, mano, é para fazer da melhor forma possível. E antes da senhora falar um pouco do Na Sala, eu quero dizer isso, e todos os integrantes do Na Sala, e dizer assim que vocês são importantes para Cristo, e tudo que vocês fazem na minha vida remete à questão de cuidado, de zelo, de fazer com muito amor, sabe? Eu vou lá, eu fico olhando, eu fico reparando. Claro que eu não vou dizer para vocês, assim, porque eu não tenho tanta oportunidade lá naquela agitação na hora, mas eu fico olhando sempre, eu vejo muito cuidado mesmo, sabe? Desde a entrada, você sente que tem um ambiente ali propício para você se sentir bem. Quem não se sente bem é porque tá cheio de cão, aí infelizmente tem que oração, né? Jejum e oração. Mas eu creio que, assim, que vocês devem continuar nessa pegada, porque é relevante para outras pessoas. E eu sei que não sou eu que só penso nisso, não. Acho que outras pessoas também chegam lá e se sentem acolhidos no projeto Na Sala, né? Se você nunca foi, tá perdendo. Tá perdendo. Como surgiu Na Sala? Então, ó, agora que chegou, né? Senhoras e senhores, o Valdir acho que é o segundo programa aí. Não, cala a boca. A segunda é melhor do que o domingo. O Na Sala, ele começou com procura, né? Eu e uma outra pessoa, eu e Najá, né? Muita gente que todo mundo conhece. E a gente fazia parte de um local, né? De uma igreja. E no período que a gente estava lá, nós víamos uma necessidade muito grande de estar orando. Então a gente... Todo mundo sabe que Na Sala tem um tapetão lá no meio, né?
E a gente chegava às vezes em casa e... Sabe quando você está olhando para as pessoas e vê uma necessidade, uma carência muito grande de atenção, às vezes as pessoas estão do lado, ele falou sobre os amigos. Às vezes a pessoa está do lado, ele está contrito, mas você está tão ocupado vendo outras coisas que você não percebe. E é quem está do teu lado. E a gente comentava muito, o Inajá como um filho, né? Não saiu do ventre, mas é como para mim como se fosse, e a gente parava para orar, e sempre um violão ali, e a gente acabava de chorar. Entendi. E começaram pessoas sempre procurando a gente para oração e indo lá. Ia um, ia outro, ia um, ia outro. E aí chegou um dia que começou a ficar muita gente. Tinha que organizar a ideia, né? Muita gente. E sempre muito em combinação com o meu pastor na época. Tomou uma proporção que não dava mais para a gente, entre aspas, se esconder. Deixa eu interromper aqui. Pode falar. O nome na sala vem... Porque isso acontece na sala da casa dela. Pronto. Isso aí. Muita gente que não conseguia ir para locais. Eu vou falar. Não, aberto, não tem problema não. A gente já não conseguia ir para um local, um ambiente de igreja. Não conseguia ir para um ambiente de igreja. Não ia para um ambiente de igreja. Alguém que tinha sido de alguma forma machucado ou não enxergava da mesma. Então, assim, começou a nos procurar para um momento, até hoje é assim. Existe na sala nos sábados, né? Normalmente, por conta das nossas... É todo sábado? Não todos os sábados. Por quê? Porque a gente tem um desafio radical e a gente vai para as comunidades fazer os evangelismos, né? E treinar igrejas, treinar pessoas, para que eles façam o ID de Cristo, para eles realmente irem se mover dentro das suas comunidades onde foram plantadas. E por conta disso não dá para fazer todo sábado. Mas aí nos sábados tem. Mas durante a semana inteira, sempre tem alguém procurando. O tapetinho da sala, né? Onde a gente conversa, onde a gente troca uma ideia, onde a gente se quebranta. Amém. Eu vou falar assim. Sim, né? sim. Tem sempre alguém dizendo, eu posso ir lá? Eu posso ir lá? E sempre tem alguém para ficar lá, sentadinho, conversando, às vezes só para escutar. Porque, na realidade, às vezes a gente pensa muito em falar. E às vezes as pessoas querem só ser ouvidas, né? E é uma coisa assim que acontece desde o comecinho do Na Sala. Então iam pessoas que estavam em situações de uma vulnerabilidade emocional, tá? Vou falar assim. Pessoas que se cortavam. Entendi. Pessoas que estavam em processos, pessoas sofriam violência. Sofriam violência. Às vezes uma pessoa de uma determinada comunidade cristã me ligava e dizia, eu não tenho como assumir isso aqui, mas o negócio está feio, assim, está bem complicado emocionalmente. Eu posso levar para você? Eu dizia, traz, irmão. Então, o que é o Na Sala em si? Se eu fosse resumir, é um lugar de acolhimento, né? Nós acolhemos em amor. Amém. Nós buscamos revelar o amor que é quem? Jesus. Isso. Não tem outra forma. E enviar as pessoas. Então, geralmente é um lugar onde as pessoas vão, a gente tenta ajudar na cura, né? Através do evangelho, e a gente tenta conduzir para que elas, onde elas estiverem plantadas, elas venham ser frutíferas, né? Elas venham frutificar e encontrar novos corações, tá? Ontem eu estava comentando até, eu passei numa igreja lá em Casa Amarela, e eu voltando da igreja, não conheço ninguém lá na rua, e eu passava e dizia, paz do Senhor, oi, tudo bom? Ninguém conhecido. E aí um homem me chamou a atenção, que um homem estava com uma garrafa de bebida lá, e ele parou assim, parecia que eu tinha... Ele parou assim, fez, amém, irmã, sabe aquela... Amém, irmã, sabe? Algo assim que impactou ele. E foi só uma fala. E que a gente precisa ter percepção sobre o nosso ao redor, né? Essa sensibilidade muito importante. Porque o que acontece com a gente na sala pode acontecer em qualquer outro lugar. Sim. Tá? Então quer dizer que o Na Sala, ele investe tempo nos outros, né? Que hoje eu acho que tempo é a coisa mais cara que existe no mundo. Eu não consigo ver um diamante como um bem mais caro que existe no mundo. É tempo que as pessoas não querem dar para outra pessoa. Eu, muitas vezes, não quero dar. Meu ativismo, muitas vezes, me torna cego para quem realmente precisa. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso.
é um processo de cura, porque quando nós conhecemos a nós mesmos, a probabilidade de cura é muito maior, porque nós precisamos... Eu estava até com uma psicóloga e eu conversando com ela, ela fez, você tem pressão alta? Eu disse a ela, você coloca isso em quê? Eu disse, olha, parte é porque eu como muito e parte porque eu sou ansioso. Ela fez, ponto. Ainda bem que você reconhece que você é ansioso, porque você é muito ansioso. Estou aqui com os testes aqui, você é muito ansioso e nota-se que você é ansioso, mas você tem ciência que é ansioso. Então, essa ciência te traz um leque de opções. Porque quando você reconhece que precisa de Deus, já é meio caminho andado. Porque quando você reconhece e vai buscar, Deus ele se mostra para você. Saca? Mas às vezes as pessoas não querem dedicar tempo para o outro e não reconhecem isso. Sabe? Ela quer ir à igreja. Eita, vamos ser cancelados de novo, né? Mas se fizer o L, não cancela não? Cancela não. Muitas vezes de fato, elas vão à igreja, mas elas não conseguem exercer o evangelho de Cristo para as outras pessoas. Porque não adianta eu aqui vir falar bonito, falar o evangelho de Cristo, se você não consegue pegar o que você aprende e colocar na sua vida cotidiana para a transformação de outras pessoas. Porque isso é o ID. O ID não é só falar, porque de palavras nós temos milhões de pessoas aí que estão extremamente eloquentes, falam bem, mas não traz transformação porque os testemunhos não refletem o que ele fala. Não são compatíveis, né? Não são compatíveis. Então, eu vejo muito isso na sala, a questão de ouvir, porque, por exemplo, a gente teve a Kimberly aqui, foi um programa muito, muito esclarecedor em algumas fases para nós mesmo, de trazer umas... Não sei Kimberly se você assistiu. 29 meses. Sim. E assim, e ela contando, brother, é algo que traz a nós uma reflexão muito forte. Que não é algo tão simples e precisa ser levado em conta. Muitas pessoas tiram a sua responsabilidade de dar um tempo, orar em Cristo para poder entender aquilo. Assim, não, vai procurar um psicólogo, ou senão, não, ora que Jesus cura. Mas você não quer mergulhar naquilo para poder ajudar a pessoa e estender a mão. Não quer gastar tempo, porque na realidade, você dizer, e aí, tá tudo bem? Não. Às vezes tá tudo bem e tá tudo bem, não diga que tá, tá tudo bem e tu quer uma ajuda, vamos conversar, sabe? Tá tudo bem, tempo, né? Tá ligado? Olha lá, cuidado com a resposta. Esse tempo é necessário e é muito simples, sabe? As nossas ações, elas falam muito mais do que as palavras. Entendi. Um olhar, um sorriso, um abraço, é verdade, sabe? Um tá do lado, ali pertinho, perguntar alguma coisa. As formas, como eu comento muito, do evangelizar, às vezes as meninas dizem, é tão diferente, né? Tem uma amiga minha, Camila, aí, ó. Abraço, Camila. Assiste, tô falando de você. Camila, ela é uma pessoa lá da empresa, né? E ela diz assim, meu dia começa quando você me abraça. Que legal. Cara, isso é muito forte. Ela pensa que isso é para ela, para mim, muito mais. Sabe? Porque quando você... de alguma forma, emite Cristo através de um abraço, através de... Isso, sabe, isso também te deixa, não que eu seja... Isso fala mais do que as palavras. É Ele. Você concorda comigo? Porque nada disso é sobre nós. Não é sobre o desafio radical, não é sobre uma sala. É sobre Ele em nós e através de nós. Né? Não dá para... sermos, de fato, um instrumento eu queria fazer uma... posso falar disso? Pode. Em relação ao que a gente está vivendo hoje, a gente sabe que essa cultura que vivemos, né, do abraço, do acolhimento, de tudo isso hoje. E na sala, como é que ele está tratando em relação a isso? A vivência disso? Polêmico. Entendeu? Porque hoje a cultura praticamente muda. Cultura woke. Virou um estado de confiança. Até que ponto eu posso confiar no seu abraço? Caramba. Meu Deus. Ele demorou pra falar. Você foi tomar lá dentro? Eu não consigo foi tomar lá dentro. Traz essa água pra mim. Traz essa água pra mim aí que eu menino, tá, poxa. Confiança é algo que é estabelecido, tá? Isso. Eu não sei se é porque a gente já vem, mesmo na pandemia, a gente não parou. Então a gente se manteve ali no aquecimento, né? Sempre aquecendo pessoas. Eu não sei se isso gerou muita confiabilidade, né? As pessoas estarem lá. E essa questão de as pessoas serem levadas até lá,
É como se as pessoas que levassem já dissessem assim, olha, eu conheço um lugar e você precisa ir. Então, quando as pessoas chegam lá, elas já chegam Uma expectativa certa. uma expectativa, uma perspectiva de que ali tem confiança, ali tem pessoas que vão ser sinceras. Sabe? Eu acho que é mais ou menos isso, porque quando chegam, às vezes a gente tem um período de oração antes do culto, do nosso encontro lá. Então, todas as vezes, a gente se junta lá no quarto, pode ser eu, às vezes as meninas, a Tati, a Eli, a gente tem sempre um grupo, a Alessandra, e a gente faz um momento de oração, colocando aquelas pessoas que vão chegar ali de alguma forma. E quando a gente sai, já é no abraço. As pessoas já vêm, sabe? É como se dissesse assim, olha, eu vim aqui para te abraçar. E isso foi estabelecido, não foi por mim. Eu acho que isso foi algo mesmo de Deus, mesmo do Senhor. Sabe? Não tem muita restrição em relação a isso. E isso é muito bom, sabe? Nos nossos evangelismos, a gente tem a plaquinha lá, um abraço grátis. Posso orar por você? E quando a gente chega, eu tô comentando com a igreja, Pastor Wagner, uma bênção, Senhor. Abraço, Wagner. Super. Né, a Edilene. E a gente foi e levamos as placas. E a gente não precisa nem dizer assim, você quer um abraço? É assim, posso? Pastor Wagner da Igreja Gênesis, Batista Gênesis. Grande, conhecido, um amigo até. Isso. É um homem de Deus, tem uma história maravilhosa. Vamos ver se a gente consegue trazer para cá. Eu já preguei na igreja dele. Vamos lá. Enfim. Vem pra cá, porque é o seguinte, deixa eu te explicar bem rapidinho aqui. A Adriana vai ter que vir em mais outros 2 programas. Isso. Por quê? Porque é o Na Sala. Certo. Aí tem Radical. o Desafio Radical, que é uma outra coisa. E a Rosa, né? E tem o Espaço Rosado, que é uma outra coisa. O que é que eu ia fazer? Eu ia pegar todos os 3 Esse e colocar... espaço rosado que você fala é área feminina? Não. É um Novembro pouquinho, Rosa, é um pouquinho complexo aí e não é ao mesmo tempo. Então vamos focar só na sala hoje? Exato. Eu ia pegar os 3, mas realmente não... É porque tem muito ia ficar conteúdo da senhora. A senhora tem superficial muito conteúdo sobre pra nós. Então a gente vai trabalhar hoje só um Na Sala, até por conta da hora para ela. Então E seria... depois a gente marca mais 2 Então vamos marcar o programas. próximo lá na sala, velho. Pode ser, aí a gente... Não, mas aí... Mas aí não vai Na falar... sala, vai falar de outra coisa. Na sala. Não, mas a gente vê... Você a gente- também hoje na Hugo tá sala na de visão. vocês, tá? O Hugo tá Ah, na é. visão mesmo, É ele com tá na vocês. visão, Hugo, hoje. O Hugo tá não, na o visão. cara tá... Ele tomou alguma água, porque no quero no deixar programa de o quarta-feira, ele tava muito Só tirar calado. o carro ali da frente pro irmão Zé sair. Então foi isso, então cara. foi isso. Eu tenho que tirar o carro É da... verdade. Tenho que botar o Poxa. carro na frente para depois tirar o carro da frente. Aí vem com... Eu queria dizer que, na verdade, o Na Sala... Porque, deixa eu só explicar e me corrija Pode se eu falar. estiver errado. O Na Sala é um movimento de acolhimento espiritual, certo? O Desafio Radical é uma ação do evangelho no evangelismo prático, em comunidades, no sertão, dentro do tempo e fora do tempo, certo? E o Espaço Rosado é um acolhimento social, de desenvolvimento social, ali prático, que vai de aulas de música até aulas de culinária. Robótica. Mas esse espaço robótica, existe tudo. físico? Existe. Físico. Existe em 2 lugares, que é... 3 lugares, que é lá em Bibi, não é Bibi, Não. não. O que a gente tá terminando de montar agora é na Torre. Na Torre, no Curado e no Sertão. No Sertão, em Roças Velhas. Então eles alugaram uma casa lá e hoje tem lá um espaço ousado que somos entrelaçados, digamos assim, em amor, né? Sobre ministérios, Como olhando a terra. como Olhando a Terra. Então legal. hoje as ações, porque antigamente... Nós fomos para lá através do Molhando a Terra, Do né? Molhando a Terra, mas como é que funciona? O Molhando a Terra antes fazia suas viagens missionárias. Depois de um tempo nós paramos as nossas viagens missionárias para focar só em atividades sociais evangelísticas. E Adriana, que foi uma coordenadora de viagem do Molhando a Terra, então nós conversamos e hoje as atividades de viagens missionárias é por conta do Desafio Radical, que ela é coordenadora. Então ficou à parte. Então nós apoiamos, mas a administração, todo o roteiro, toda a programação, cara, Toda que a logística, fantástico. toda a logística. Toda a logística, que vai lá, para você ter ideia, César Augusto, de evangelismos práticos, com palhaços para criança, algodão doce vai lá das quantas, Eu quero ir. até subir ao monte de madrugada para orar
de madrugada no monte. Que esse é o verdadeiro algodão doce. Cara, esse verdadeiro algodão doce, que você pega as nuvens com as mãos. Então é realmente muito fantástico. Então, para voltar e a gente já pegar a reta assim por cada hora, na sala, eu, de uma forma muito pessoal, acho que acontece coisas lá, são fantásticas, sou bastante ministrado naquele lugar. Então, que vai de um abraço até batismo. Então, a gente já presenciou lá, batismo sem programação, tem batismo, já teve batismo, já teve, como, de uma certa forma, como regra, e não necessariamente como algo estatutário, mas uma regra bíblica, uma doutrina bíblica, que é a ceia do Senhor, né? Então, tem ceia do Senhor, tem uma vertente extremamente espiritual, em busca do desenvolvimento espiritual. Posso fazer uma pergunta polêmica aqui? Fica à vontade. Que seja para ela? É, para ela. Não, primeiro não vai ser a polêmica. Primeiro vai ser quanto tempo faz que o nosso sala já está ao vivo? Botando para quebrar. Oficialmente, 6 anos. Caramba! É. Isso tudo. Falando oficialmente, assim, que a gente começou na sala. Na sala mesmo, com a logo, com aquele negócio tudo bonitinho. Antes disso, a gente já acontecia algumas coisas. Né? Já era a gente já tudo tinha do lado. O Desafio Radical já tem mais de 10 anos. Ótimo. Já. O Desafio Radical já tem 10 anos. Na sala, vamos dizer assim. Já vem na cultura do reino faz tempo. Né? A igreja. Que a turma acha que é só chegar e montar, né? Não, Na sala, a igreja é interna, vamos dizer assim. O desafio é a igreja fora das 4 paredes, é a igreja nas ruas. A igreja nação. Debaixo do viaduto, para comunidades, e apoiando igrejas também. E a polêmica, não é que não é polêmica e tal. Vocês são da Quadrangular, é uma vertente da Quadrangular, é uma parada mais independente. Como é que funciona assim? Não, é porque na verdade ela nunca foi da Quadrangular. Oxente! Não, ela foi da Quadrangular Igreja não. Batista. Quadrangular não, quando eu troquei com o seu Zé. A questão do pastor lá falecido, Wando. Que aconteceu? Que foi do programa de quarta-feira. Do programa de quarta-feira. Não confunda os dias. Tudo bem. Isso eu preciso dizer. O que aconteceu? Quando cheguei num ponto, como eu falei, que ficou grande, vamos dizer assim. E eu tentava colocar as pessoas para irem para uma comunidade, porque eu queria andar mais, né? Queria mais passos, né? No desafio. E não deu mais. Então, eu comecei realmente com o pastor. Entendi que, enquanto eu estivesse dentro, né, da Igreja Batista que eu fazia parte, eu não ia conseguir me mover. Então, nós nos integramos aqui com o Instituto Molino da Terra, né? Puxei Vladimir. Não foi ele que me escolheu, foi eu que escolhi ele. Vocês são. Meu pastor. Então, e a gente começou a fazer os trabalhos do sertão, né? E aí foi no período justamente que a gente deu um pouco mais de, digas, em relação na sala. E ficamos apoiando igrejas quadrangulares. Na verdade, na sala não só tem um pastor. Ele é o pastor, ele vai ser sempre nosso pastor. Entendi. Mas existe o pastor Júnior, que é de uma outra igreja. Então não é vertente de uma igreja, existe, não. Ela é uma base missionária, tá? Eu vou dar uma agência missionária que apoia, né? A gente envia missionários. Agora tá o Gilmar e Marcela no Chile, né? Gilmar estão no Chile. Né? A gente apoia, né? Gilmar, em oração. Que canta, aquele gordinho. Isso mesmo. Abraço, Gilmar. Mano, você é massa. Tem pastores, né, que trabalham com a gente, como o pastor Daniel, que é do Kids Game. Não, é o outro Daniel, do Kids Game, que é de Fortaleza. Né? Ele viaja para cá para aplicar. Pastor Daniel, dentro quando o senhor estiver em Recife, venha para cá. Nós queremos o senhor aqui. Intimamos o senhor para empregar. E ele é pastor que foi para a África também. Ele foi para fazer. Ele está no Chile. Os meninos estão com ele. Hablando um pouquinho do Estão aplicando, levando um pouquinho do desafio, pegando um pouquinho do Kids Games e eles estão aplicando lá. Então, assim, a gente é uma base missionária que trabalha com todas as igrejas, batistas, assembleias. Tem outros pastores também envolvidos. Sim. Muitos outros pastores. Moisés. Que na realidade era a minha guerra inicial, viu, gente? Eu preciso falar isso também. Por quê? Porque eu nunca tive a intenção de. Não imaginava que o negócio ia crescer tanto, né? E eu queria apoio das igrejas. Quando eu ia com o desafio, eu queria organizar lá e deixar que a igreja local, né, ela trabalhasse. Tocasse a ideia. Então, a gente ia. A gente fala de angariar almas, né, vidas, tal, aquela coisa toda. Quando elas se convertiam, eu deixava na igreja local. E a gente ficava acompanhando, como hoje a gente faz.
E o que acontecia? A maioria das vezes eu não tinha esse apoio. Entendi. Eu chegava, o Espaço Rosado, ele começou por conta disso. Eu não tinha o apoio. Então, as vidas, fazia o que com elas? Deixava? Então, a gente começou a entender um pouco mais a respeito da comunidade. A gente começou a pensar a cidade, né? O que nós poderíamos fazer e como nós desenvolveríamos. Entendi. Hoje eu tenho igrejas como a Gênesis, por exemplo, que vai estar tocando barco. O pastor Danilo, que é um pastor incrível, ele e Rosa, sua esposa. Pastores maravilhosos, da Ser Igrejas na Rua. Abraço, pastor Gente, Rodrigo. Não, eles fazem um trabalho espetacular, extraordinário. Eles amam as vidas. A comunidade, a gente preocupado como seria a entrada na comunidade por conta Sim, de um monte de coisas. A gente conseguiu entrar ali debaixo de muita oração. E a gente passava nas ruas e as pessoas só faltavam dizer assim, por favor, entre na minha casa. Sabe? E a gente evangelizou ali. E eles fazem um trabalho, eles tocam social. Deixa eu falar uma coisa bem rapidinho de Danilo, que é outro cara que a gente deveria trazer pra cá. Conheço muito pouco, engraçado, eu conheço muito pouco sobre ele. Você tem uma lista muito grande. Cara, engraçado que acontece o seguinte, os meninos foram Gabi, lá, entrar em contato. os meninos foram lá e ele olhou a camisa, a camisa do Desafio Radical e do Na Sala tem a logo do IMAT, do Instituto. E ele chegou lá, olhou a logo, não sei se foi com o Gilmar ou foi com você. Ele olhou e fez assim, eu conheço a logo aqui. Porque nós somos parceiros com ele, justamente desse movimento que ele faz a respeito de comida para pessoas em vulnerabilidade alimentar. Na sexta-feira, toda sexta. Na sexta-feira. E ele tem uma história maravilhosa que ele inicia esse projeto lá e ele vai buscar apoio de igrejas. E ele não consegue. Até que, isso aqui é bem polêmico mesmo. Quem foi que me falou isso, cara? Eu queria que ele falasse isso. Eu falo. Posso falar? Pode falar. Fala, pode né? falar. Vamos ser cancelado ou eu preciso fazer o sinal? Ele não tem problema. Olha, foi o que me passaram. Quando ele estiver aqui, aí ele explica melhor. Porque senão eu faço o sinal. Eu faço o sinal para não ser cancelado, sabe? Para com isso, bichão. A gente faz. Aí o que acontece? Como posso dizer? Um ambiente totalmente contrário ao fluxo religioso do qual o Danilo está. Eu fiz uma volta para não dizer propriamente o nome. O que ia dizer e deixou para... Que é extremamente condenado, né, sobre... Porque existe duas coisas, que é uma, você entender a prática e respeitar a prática cultural e religiosa de alguém, isso é uma coisa, não tem nada a ver com o que eu faço, e outra é você, isso é ter o respeito, e outra é ter um abismo entre essas duas situações. Então, de onde você espera, não veio. Não vem, de onde você menos espera, vem. Veio. Aí chegaram, entraram em contato com ele e disseram assim, a gente quer ajudar a sua ação. Aí foram criticar os que não... Aí ele disse, eu aceito. Aí o pessoal que não quis ajudar... E era pra ajudar e não ajudou. Aí ele jogou pedra. Exatamente. Então o que acontece? Isso que a Adriana está falando e que a gente sofre hoje dentro de um contexto geral, principalmente até do Molhando a Terra mesmo, que onde eu inicio e tenho grandes amigos que tem e grandes igrejas e que eu esperava ter uma participação direta, não tem. Porque é legítima, o Instituto Molhando a Terra tem uma ação legítima. Sim. Qual é a legitimidade sobre ela? É que não tem uma intenção pessoal. Ponto. Eu estou hoje, posso amanhã não estar, mas vai continuar a intenção. Nós não temos basicamente, lógico, tem situações pontuais, mas basicamente não temos apoio de igreja nenhuma. Entendi. E era onde a gente de esperava. onde é o rio de onde você achava que o peixe viria. Exatamente. Né? E de onde a gente menos espera que vem. Da correnteza. Da correnteza, no modo geral. Então, quando eu estou falando isso, estou dizendo que nós fazemos, e entenda, é uma situação que nós temos parcerias e envolvimentos com pessoas que são direcionadas e pontuais. Com Danilo, eu nunca imaginei que um dia a Adriana... E a mesma coisa do lado do movimento lá. Porque não é algo que a gente pega e sai anunciando e divulgando para... Não! Ela conhece Danilo de uma situação e eu conheço Danilo de outra. E aí a gente... Quem linkou foi o próprio Danilo. Disse assim, peraí, mas a gente é parceiro do Instituto Molhando a Terra. Eu disse, não, mas nós somos ali ligados e dentro de um convênio direto com o Molhando a Terra. Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o que nós fazemos, e é um pecado de uma certa forma, para um contexto de marketing,
muitas coisas a gente não anuncia. Que é importante. Sim. É maduro. Que deveria ser importante, deveria ser divulgado. Mas por um contexto Isso. cristão, nós omitimos sobre isso. Falta de maturidade mesmo das pessoas, Também. né? Da Também. interpretação dos Também. Religiosos. Também. Jesus, pronto, tem um link interessante sobre falta- Cristo. e a questão de quando nós empregamos nossa energia sobre algo, nós pregamos dentro de um contexto muito mais cristão do que mercado, do que mercadológico. Sim. Porque se fosse de mercado, a gente faria uma coisa e mostraria o que está sendo Claro, feito. claro. Mas Merchandising, né? Pois é. Até onde eu estou certo, até onde eu estou errado, eu ainda não sei. Mas Deus que as julgará. consequências- Isso. Deus Mas você que Deus falou uma julga. coisa interessante, vocês também há de se entender, que Jesus ele veio confundir muita gente, sabe? Porque as pessoas estavam cauterizadas com um nicho de mercado, um nicho de situação, e Jesus ele se juntava só com a galera que não era para estar, segundo os religiosos, não era para estar. E Jesus ele pregou em parábola porque ele sempre dizia, não, tem pessoas que precisam entender, mas tem outros que nunca vão entender, porque até Jesus ele entendeu que tem coisas que infelizmente os religiosos nunca vão conseguir entender alguns movimentos, e aí por sabedoria foi o que Jesus fez. Não, fica de boa aí, eles não vão entender, vão ficar se batendo ali, não vão entender. Tem coisas que é para falar e tem coisas que não é para falar. Isso é notório, né? Porque assim, às vezes fala demais, peca demais. Entendeu? Mas que Deus abençoe a vida de vocês com relação a isso. E é difícil, mano. Porque, exemplo, aqui no Manuel da Terra eu também não posso falar muito, porque eu também tenho um pouco de propriedade sobre isso, mas tem alguns colaboradores que são de outras paradas muito diferentes. E foi um choque, assim, pra mim. Assim, caramba, galera de outra parada que eu não vou comentar aqui por maturidade mesmo. Estão aqui, velho, investindo mesmo, pesado, se preocupando com o Manuel da Terra. E é onde eu consigo Minha gente. enxergar a manifestação do Evangelho Isso, e a ponto, propriedade, ponto. na verdade, pelo qual ele existe. E justamente. Por quê? Justamente. Porque o que é que eu entendo? Eu entendo o seguinte, que Deus ele nos chama de luz. Ok? E luz precisa iluminar Se lugares, Deus, se verdade. Deus ele me chama de luz, não faz muito sentido iluminar o que está claro, Verdade. né? Então, é uma porta aberta para que o evangelho seja difundido isso. em áreas que é necessitado Pregar sobre no isso. mar, não no aquário. E outra Pescar coisa, no mar e não no pessoas que nunca entrariam numa igreja. aquário. Ponto. E isso quebra o princípio de uma cultura empregada hoje em dia de que o evangelho só é pregado dentro de igreja, que não é. Não é. Na verdade, a igreja, que as pessoas entendem como uma estrutura física, ela é um comportamento Ponto. dentro do critério bíblico, né? Não religioso. O religioso é uma igreja. Então as pessoas são restritas a não ir para uma igreja por conta de uma barreira que foi levantada em dizer assim, eles se consideram santos e me colocam como demônios. Sim. Ponto. Então essas pessoas, elas Barreira não mesmo. são amadas por Deus? Claro que são. Claro que sim. Então como é que agora elas vão ouvir o evangelho? Se elas não conseguem entrar na igreja. Então faz com que a igreja vá até essas pessoas. É o que eu acredito. Eu queria, aqui eu acho que a gente já está partindo ali para o final. Só com ela aí. Hã? Partir para o final, eu queria já trabalhar aqui as considerações finais, iniciais dos finais, Tentou ajeitar, piorou. com a Tentou nossa ajeitar. querida Olha aí. coordenadora. Chegou aqui uma água. Uma questão aqui importante. Pena que só chegou para ela, mas Não, tudo bem. não, Viu, não, Diácono? não. Não, porque eu queria. Uma questão importante Poxa, eu é não que a posso voz dizer. oculta nunca mais. Já, já. O voz oculta se ocultou mesmo. Ela tá agora. ali. Não, se ocultou já. Já ocultou. Nunca mais a gente. É porque também não tem mais aquele negócio do Instagram. Pediu aposentadoria, meu Foi? amigo. Mas, Ei, meu Deus. compulsório. Tem no YouTube. Já era. O chat do YouTube tá lá. Será que hoje. Eita, Tudo hoje bem. não. Que hoje não tá, tem chat. Hoje está gravado. Então eu queria perguntar hoje é aqui segunda-feira. minha última pergunta. Vai Não, ficar aberto tranquilo, para vocês. A questão de como é que as pessoas podem ter acesso a esse movimento, no caso na sala, em específico, fica devendo aqui e fica de como promessa ela vir aqui para falar sobre o desafio radical e a casa e o espaço rosado. Não me comprometa, César Augusto, mas o na sala em específico, como é que as pessoas podem ter acesso? Precisa pagar alguma coisa, precisa ter um agendamento, precisa fazer parte de uma religião, precisa de quê? Me Só conta aí. polêmica essas suas Não, perguntas. comigo é assim, meu irmão. Vocês são demais, minha gente. Não, eles. Eu pago quanto para entrar lá? Não, de jeito Tem nenhum. alguma restrição?
Tem alguma restrição. Acesso liberado. Tem alguma limitação? A existência dele é por conta disso, né? A gente muitas vezes vinham pessoas e tinham a preocupação de para onde ir. Aí lá pode entrar. Eu sei, vou falar algo, por exemplo, uma pessoa que estava na prostituição, né? O nosso olhar era diferente, né? Então ela se sentia mais à vontade de estar com a gente e para onde ir. Então pode ir. Fica bem facinho ali no curado, mas se você quiser, você entra no Instagram do Na Sala. Botar no tá? Os meninos vão colocar aí. Eu sonhava dizer isso, né? Vão colocar aí, Pode ó. colocar. Menino. Do Na Sala, tá? Na diagonal, tá? Na diagonal Mentira, eu sou fã desse programa, vocês não têm noção, não. Olha isso. Todo mundo comenta. Fábio, ó, tô aqui, ó. Me assiste aí. Fábio da Alarme Center. Minha gente. Fábio da Alarme Center, um grande abraço. Sei, tem a pulseirinha. Mata e morre pelaquela pulseirinha. Maurício, como Maurício, Juliano. Maurício e Juliano, um grande abraço. É uma empresa que volta e meia, eu acho que nos últimos 2-3 anos, nos eventos de final de ano, eu sou chamado para pregar, sou pregador, me chamam para legal, cara. Acho que nos últimos 3 anos, né? Nos últimos 3 anos, 2-3 anos consecutivos, eu tenho ido pregar lá. Povo maravilhoso que me recebe muito bem, Maurício. Faz tempo que eu não vejo. Maurício, um grande abraço para você, querido. Abraço, Maurício. E aí, no caso, ela está chamando todas as pessoas que têm dificuldade sobre o pecado, que ainda não venceram o pecado, e ser vencido, e tem vergonha sobre isso. Os prostitutos, as prostitutas, os ladrões. Os vendedores de amor. Todas as pessoas que têm problema e que não se sente julgado dentro de alguns ambientes religiosos, fica à vontade, vai lá, ninguém vai querer saber da sua vida, ninguém vai querer, você vai ser recebido. Só uma observação, deixa ela terminar de dar o contato na sala. Certo, então fica à vontade, me perdoe. Sentiu? Você entra lá na sala. Cala a boca aí. E você pode entrar no privado e tal, e a gente vai entrar em contato com você. Só pelo Instagram, tem algum WhatsApp? Pode sim, pode anotar aí, 98625. 81, Recife. Isso. 8625-7986. Repete, por favor. 98625-7986. Falar com alguém específico? Comigo diretamente. Adriana, Se prefere. Coordenadora missionária. Brincadeira, gente. Você pode falar lá com alguém vai atender, sala. né? No Desafio Radical, que também é o Desafio Radical PE. Você vai acessar lá. Você também pode falar conosco. A gente tem uma série de atividades. Você vai ser direcionado, se quiser, para um espaço rosado para pessoas, né, que estão lá responsáveis pela questão da música e outras coisas. A gente vai estar fazendo uma terapia também, tá? Ao ar livre. Tem algumas pessoas, a gente tem psicólogos lá, a gente tem pessoas que têm um comprometimento com o reino maravilhoso. A psicóloga disse que eu estou muito ansioso. E você vai ser ouvido, tá? Entra em contato conosco. Tem uma série de pessoas que estão ansiosas para conhecer você. Maravilha. Mas muito mais do que nós é o nosso Deus. Aleluia. Papai está sempre à sua espera. Verdade. Esse que está pronto Desejando barco, um né? aceno, aquele aceno, sabe? Porque, como eu falei no início, sobre que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A gente se preocupa muito com o trabalho. Eu estou falando no âmbito espiritual. Mas o Senhor nos chama para descansar. Né? Tem uma música que diz, como é? É meu todo o trabalho, né? Exato. Seu trabalho, Seu trabalho é descansar em mim. Ele quer que a gente descanse. Assim como ele estava naquele barco um dia, deitadinho no travesseiro, e todo mundo, como assim, né? Como é que se descansa no meio de uma tempestade? E quando eu leio os versículos, eu começo às vezes eu paro e digo, meu Deus, como ele nos chama para descansar, sabe? Porque quando ele está no nosso barco, a gente não precisa se desesperar. Amém. Descanso, né? Descanso. Então, na sala, ele é um ambiente para você ser escutado, para você falar, para você se liberar, vamos dizer assim. É um lugar de mergulhar
né? É um lugar na palavra, é um lugar onde você procura se encontrar com Deus, porque Ele é Deus de encontros perfeitos. Amém. Assim como foi com Danilo, Vladimir, eu, Cezinha. Quando Cezinha vai lá, a gente fica todo mundo, né? Todo mundo ama estar com ele lá na sala. Mas a gente sabe que Cristo, ele é de encontros perfeitos. Tudo são conexões. Amém. Conexões. E eu vou falar alguma coisa, é bem rápido. Pode falar. Que eu tenho falado muito esses dias. Gente, presta atenção. A gente esteve com o Danilo no projeto dele lá, levando a sopa. E a gente foi para debaixo do viaduto ali do Complexo Salgadinho, e depois a gente foi para um outro lugar, como quem vai ali para Praça do Jacaré. Acho que ali é o que? Entrada do Ilha do Maruim, por ali, por perto. E uma coisa que me chamou muita atenção, tenho falado muito sobre isso. Tem muita gente que não quer pedir ajuda. Quando estávamos lá levando a sopa, a quantidade que a gente encontrou de pessoas que já foram de igreja, que já foram pastores, que já foram diáconos, que já foram líderes de louvor, que já foi líder de jovens. Absurda. E a minha pergunta sempre era para eles conversando, né? Por quê? Né? Que houve? Como chegaram lá? Aqui, né? E a sensação que eu tinha quando a gente conversava era de que existia uma linda mesa posta pelo Pai. E essas pessoas elas já estiveram na mesa, mas eles estavam embaixo da mesa, comendo migalhas. Tem muita gente que não se sente mais em condição de sentar na mesa, que não se sente, e a gente precisa entender que não é porque nós merecemos, é graça. É a graça, é a graça, é a graça de Deus. É graça. Queridos, por favor, estejam sensíveis. Olhe ao seu redor. Às vezes é um irmãozinho que está do seu lado, pessoas que estão próximas. Começa a olhar, a gente, às vezes, eu vejo muito, eu digo que é muito distração. Fone de ouvido, não tenho nada contra, né? Mas, às vezes, a gente fica muito disperso na rua. E, às vezes, a gente procura um ministério grandioso para você evangelizar, para você fazer o ID. Você não precisa disso. Pega esse teu fone de ouvido, deixa um pouquinho fora e começa a olhar as pessoas que estão ao seu redor. Amém. No metrô, no ônibus, na rua, onde quer que seja. Pessoas sedentas por uma palavra. Às Amém. vezes é uma palavra tão simples. Às vezes é só um abraço. Às vezes é um sorriso. Às vezes é uma coisa bom dia, né? tão boba que não vai te custar nada. Verdade. Não vai custar teu dinheiro e nem mesmo tempo, porque é tão rápido. Você está ali no seu caminho. Mas, por favor, ative essa sensibilidade e busque no Amém. Senhor isso. Amém. Porque, pode falar. Não, você comentando isso, me lembrei que hoje a tecnologia ela avançou de um modo que está deixando muitas pessoas doentes, né? Espiritualmente, incomodadas com fones de ouvido. Que ela chega ao ponto de não ver quem está do seu lado, o que está na sua frente. Cegou, sensibilidade não tem mais. Então, assim, se tornou uma doença muito grande emocional, né? Porque ela se isolou naquela caixinha. E antigamente a gente não tinha acesso a tanta informação como tem hoje na mão, né? Verdade. A informação ela chega rápido, de uma maneira que ela chega a destruir também mais rápido. A irmã passou 29 vezes que ela tentou suicídio. Você não tem noção de quantas pessoas me procuram querendo se acabar com É tudo. muito forte. Se você puder Muito. ver em um dos programas, eu acho que foi o Kimberly. qual é o episódio? Acho que é o Acho que 16. 16. É por ali. Cara, assistam, velho. Vocês vão ser muito impactados, assim. A Kimberly tem uma história de vida muito intensa e ela vive uma luta constante, porque todo dia para ela é um dia de luta, né? Com Cristo, porque de fato os pensamentos ainda permeiam lá. Mas precisamos estar orando por esse, né, por esse propósito, gente, com esse propósito de fato amar ao próximo como a nós mesmos, né? Na verdade nós amamos a nós, é o próximo que se dane, né? Se der para amar, beleza, também se não, eu amando a mim é coçando só para cá, ó. Não coça pro lado de lá nem a pau, né? A irmã falando uma coisa interessante, eu queria falar sobre duas coisas importantes antes de fechar minhas palavras. Primeiro é sobre essa questão do Na Sala ser tão acolhedor ao ponto de que as pessoas que vivem uma vida
vamos dizer assim, num curso muito diferente do nosso, porque assim, para a sociedade existe uma prática, né? Seja prostituta, drogado, sei lá, mas eles se sentem acolhidos lá. Porque tem pessoas que estão de fato no limbo entre tentar, porque elas não vão à igreja, porque elas se sentem sujas. Quando na verdade a igreja, ela é o cerne da questão do templo, de comunhão, é de fato trazer pessoas que estão com mais problemas para ali ela ser tratada, ela ser acolhida, né? E tem um brother, eu tenho um testemunho interessante. Eu estava na prefeitura um dia trabalhando com a reta escavadeira e um dos agentes, ele sabe que eu sou evangélico, eu falo de Cristo para todo mundo. E tem gente que já encosta quando a turma não quer ouvir, a turma vai para longe, porque sabe que não vem conversa afiada perto do meu lado. E ele conversando comigo, dizendo que a esposa dele é evangélica. E ele disse, olha, eu só vou voltar para a igreja no dia que eu não conseguir mais ter desejo por mulheres. Porque quando passa uma mulher, eu tenho desejo por ela. Aí eu fiz, irmão, sabe quando é que você vai chegar nesse dia? Nunca. Porque você, infelizmente, está tentando colocar nas suas mãos uma força que não depende de você. Porque a tua carne, ela sempre vai te levar para isso. E sabe o que o diabo faz? Te coloca essa consciência de que, olha, tu não vai conseguir melhorar. Porque na igreja, veja, na igreja, você vai ser julgado. É melhor você ficar na rua, já que tá assim, vamos assim mesmo. Aí no dia que você conseguir vencer, você vai e volta para Jesus. Eu disse, chefe, não vou dizer o nome dele, que ele mora perto por ali. De Jaboatão, curado, tá por ali. Vai que ele encosta por ali, né? Mas eu falando para ele, eu disse, chefe, infelizmente você tá dando a você uma importância tão grande que você não consegue lutar. Você tem que se deixar ser envolvido por Cristo para que a força de Cristo e o Espírito Santo te convencendo do pecado, você comece a partir dele, a partir do nome dele, a partir da palavra dele, você começa a ter forças para lutar contra o pecado. Mas para isso você precisa dar o primeiro passo. Então tem pessoas que de fato elas têm ranço de igreja porque elas chegam lá. E eu digo uma coisa para você, vou ser polêmico aqui, eu não vou fazer o símbolo não, para não dar errado. Faça isso não. Eu vou ser polêmico aqui, mas tem pessoas de outras denominações que têm treta com denominações porque não pode ir para uma certa igreja porque chega lá e é condicionado. Tem pessoas que chegam para mim e fazem, velho, o cara tá indo à igreja, já é uma grande guerra espiritual. Se ele está na igreja ali, ele não é cristão, saiba que dentro dele está uma guerra espiritual muito grande. Ele começa a medir a sua vida, dizer, eu preciso melhorar, mas o diabo faz, tu vai perder aquela mulher. Aquela morena, meu irmão. E aí ele fica no culto e ele vai pregando. Tem pessoas que dizem que na hora do apelo ela vai embora. Por quê? Porque existe um constrangimento na hora do apelo. Onde o irmão, não estou criticando, mas você, irmão, deixa o Espírito Santo fazer o trabalho dele. Não tente ser o coach do ímpio. Porque você vai criar ranço no cara. Tem pessoas que dizem a mim, eu gosto de ir para a igreja, irmão. Mas quando chega na hora do apelo, eu vou embora. Porque o cara já tá numa guerra espiritual ali. E fica o irmão apelando. Tem gente que aceita só pra... Eu já, viu? Já aconteceu. Já foi embora. Então, assim, pra você ver, existem sim pessoas, e na sala, se você quiser participar, vai lá, vai ser bom você. Porque, de fato, existem pessoas assim. E eu agradeço a Deus porque Deus está abrindo a mente de muitas pessoas. Precisa disso. Tem muitas pessoas dentro da igreja que estão perdidas. A gente acha que o perdido está lá fora. Tem gente dentro da igreja que está se suicidando. Tem gente da igreja que está se prostituindo e vão para a igreja. Mas quando saem da igreja vão se prostituir. Che, como pode? Poder do evangelho? Não, é porque infelizmente essa pessoa ela está tentando se esconder de uma coisa e não tem coragem de se abrir. Porque se ela abrir, ela vai se tornar a pessoa que vai para Lodebar, que é a terra do esquecimento. Ela prefere ficar guardando o pecado, não se abre com ninguém por não ter confiança e continua na igreja. Você entende a dificuldade? Então, assim, que Deus abençoe. Isso era uma coisa que eu queria comentar. E a coisa do controle, né? É impressionante. O Hugo falou uma coisa interessante, que o controle total do ser humano, as pessoas já acham, porque o anticristo, não sei o que, eu falando sobre o controle. As pessoas estão tão insensíveis que hoje nós temos muitos robôs. Talvez nós nos tornamos um pequeno robô. Porque as pessoas estão tão envolvidas no celular, na sua vida cotidiana, que eles não enxergam mais o outro. E isso faz parte do grande controle, do grande fim dos tempos, que é para tirar a tua sensibilidade. E a tua sensibilidade, ela deixa de amar o próximo como a nós mesmos.
E as pessoas acham que ainda vem um chip, um negócio. Pode vir, mas nós já estamos vivendo a grande tribulação, minha gente. Nós já somos controlados, não é à toa que se existe uma tendência... Tá aqui, né? O chip já está aqui. Existe uma tendência, uma intenção que eles jogam na mídia e muita gente vão seguir, nem sabe por que estão fazendo. Estou usando rosa, por quê? Não, por causa do filme, não é não. É porque existe uma pessoa que está ditando as tuas regras. Se você não estiver com os olhos abertos, você vai ser levado com a massa. Sim. Por isso que existe tanta insensibilidade. Tem pessoas se matando do nosso lado e nós só... sigo minha vida, poxa. Acha que isso é normal? Não é, brother. Existe, de fato, uma trama maligna para tirar... Quando você fala assim, aguce seus sentidos espirituais para ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer à igreja, é sobre isso. É sobre ser funcional na obra de Deus. É sobre, de fato, sair da palavra e ir para as ações que, de fato, trazem a transformação para a sociedade. É ser a referência na sociedade, que as pessoas não querem mais. Ninguém quer se preocupar mais com ninguém. Você entende? Eu tenho um grupo de oração que estávamos falando com o pastor Claudemir e ele estava chocado, porque a referência era Pablo Vittar, era a Anitta. Por quê? Nós que éramos para ser a referência, nós não queremos mais a responsabilidade. Você falando isso agora, eu me lembrei que recentemente eu vi no Instagram desse, como é que se diz? Influencer, né? E ele é grande, falando sobre a volta de Cristo. Ele estava com medo da volta de Cristo, então ele conhece muito bem a palavra. Ele está afastado do evangelho, né? Então ele, meu irmão, se Cristo voltar agora, meu Deus, agora não, Senhor. Aguento mais 4 anos aí, agora não. Se ele voltar agora, o que eu vou fazer? Eu vou para o inferno. Ele estava preocupado nisso. Então ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que ele está influenciando. Entendeu? Pois. Então, e mesmo assim ainda continua na iniquidade. Você entende? Então, Deus abençoe a vida de vocês. Minhas palavras se findaram, mas como é importante ter uma pessoa como você, representante na sala, e chegar e dizer isso para as pessoas: gente, pelo amor de Deus, vem para minha reunião, não importa quem você seja, vem lá, vem conhecer Jesus de uma forma funcional e diferente. Você não precisa sair de onde você estiver, tá? Passa lá, vamos bater um papo, vamos conversar. Olha aí. Vamos se conhecer. De repente, ali a gente trocando uma ideia, muda alguma coisa na tua cabeça e você começa a fazer alguma coisa talvez diferente que... Justamente. Né, aquele estalo, aquela virada de chave que precisa ser dada. Ponto. Né? Eu acho que é legal, assim, conhecer para você entender um pouco mais do nosso universo. Tudo, né? É porque assim, o inimigo, ele tenta cauterizar nossas certezas de que forma? Eu tive uma experiência ruim no passado na igreja, um exemplo. Eu tenho 37 anos de cristão, então eu já tive várias experiências ruins em várias situações de igreja. Mas se eu me deixasse levar por isso, hoje eu não estava mais na igreja. Por quê? Como acreditar? As expectativas muitas vezes nos homens nos traz frustrações. Mas aí é onde está o problema. É que o inimigo, ele pega aquilo ali, ele amplifica de uma forma que você não consegue mais sair daquele limbo. Você está entendendo? Aí todo mundo não presta, toda a igreja não presta, ninguém presta mais para ele, todo crente é ladrão, todo crente não sei o quê. Aí é onde está o problema. Você precisa se dar, você abrir a porta do coração para que Deus faça morada, mano. Você entende? Tem que abrir, é o passo de fé, o salto de fé. Tem que dar o salto de fé, mano. Porque assim, se você não atrair a atenção de Cristo, não vai ficar difícil para você se mover, tá ligado? É o cara que sabe que precisa emagrecer, mas não faz dieta. Saca? Sabe que precisa emagrecer e não faz dieta. É o cara que sabe que precisa mudar os preceitos, os seus conhecimentos, mas não evolui, tá ligado? Como, mano? Se você não dá o salto de fé, sua vida vai se tornar sempre uma depressão constante. Tá entendendo? O salto tem que dar. Zaqueu, se ele não descesse no pé, ele tava lá até hoje. Bartimeu, se ele não gritasse, ele tá cego até hoje. Você tá entendendo? É simples assim, mano. É verdade. Se não tiver aquele querer, existem sim, pronto, tem um na sala. Nós estamos te dando uma opção interessante para você poder interagir, trocar ideia. Pessoas lá que estão se preparando e preparadas para tentar atrair esse público que é tão comprometido e tão sozinho. Homossexual, prostituta, drogado. A galera tá meio disperso aí. Tem um pessoal. Aí tu vai fazer o quê? Tem que deixar aqui registrado que quando a gente fala sobre essas pessoas, os homossexuais e tudo mais, enfim,
Não é que a gente esteja demonizando. Não, nem está demonizando e nem está, digamos, julgando, acreditando que eles são doentes. Eles serão recebidos para permanecer do jeito que estão. Deixar isso aqui claro. Sim. Porque lá, se eles quiserem permanecer, isso é problema deles. Sim. E ninguém vai se meter sobre isso, não. Ponto. Se eles quiserem voltar, voltarão quantas vezes eles quiserem. A porta sempre será aberta. Só que nós, quando eu digo nós, eu me incluo dentro do movimento, estamos ali para acolher e para motivá-los, direcioná-los pelo Espírito de Deus. Amém. A serem fortes para abandonar essas práticas. Pronto. E seriam pessoas... tem que ser ladrão, tem que ser prostituta. Não, de repente você tem uma vida exemplar socialmente e é vazio. De repente você é crente. De repente você é crente e um crentão vazio. E vazio. Então você tem a possibilidade de ir lá e será motivado a deixar de ser quem é para passar a ser. De repente você é o Judas, tá? E passar a ser quem Cristo quer que você seja. Amém. É basicamente isso. Deixa eu só dizer uma coisa aqui. Bota o microfone para. Deixa eu dizer uma coisa. Na sala não é um lugar perfeito, tá? Sim. Eu precisei isso. São pessoas como todas as outras. A diferença é que a gente, ali juntinho, a gente tenta fazer o que a comunhão certo. faz a diferença. A gente busca isso. Amém. Né? Mergulhar mais em Deus, né? Conhecê-lo para torná-lo conhecido. Amém. Isso faz a diferença. Mas não existe igreja perfeita, a gente sabe disso. Glória a Deus. Né? Amém. A expectativa está em Deus, né? E é nele. E sem ele nada podemos fazer. É isso. A grande falha do ser humano é colocar a expectativa em homens. Senhoras e senhores, terminamos mais um Papo na Diagonal. Hoje, o programa de segunda-feira. Segunda-feira. Um prazer imenso, Hoje é segunda. Inenarrável. Hoje é quarta. Hoje é quarta. Mas será exibido na... Agora esclareceu. Agora tá... Eu já estava pensando que eu estava perdida na Já tá... De Ela tentar tá pensando- afirmar. Será que eu tô no dia certo mesmo? Que Deus Isso aqui é uma abençoe, loucura. abençoe a vida de vocês. César Augusto, considerações finais. Cara, já falei demais, me perdoem. Hoje eu estou uma galera ambulante. Hugo Lima, com sua oração, e a gente termina aqui. Vai lá, E aí? já pode orar. Quero agradecer logo, né, Adriano? Amém. Muito obrigado. Até que fim conheci. Participação. Vamos lá, oração. Pai, te agradeço por mais um dia, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Te agradeço pela vida de Adriano, Amém. na sala, que vem mostrando a diferença e fazendo diferença na Amém. vida das pessoas. Senhor. Sim, Senhor. Que o Senhor possa acolher cada vez mais as pessoas que estão em conflito Amém. nesse mundo, para que podemos cuidar e dar melhor atenção a elas. Amém, Jesus. Nos prepara. Abençoa na sensibiliza, sala, Jesus. abençoa as pessoas que estão hoje aqui, Senhor, em nome Amém. de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Adriano, a sua consideração final do programa de hoje. E eu tô aqui. Eu estou aqui, minha gente, sem ter noção. Porque esse programa, todo mundo fala o tempo todo, a gente fica. Eu às vezes estou no Uber, tô né, assistindo aquela coisa toda. E é um prazer, é maravilhoso ver o que está sendo feito aqui, né? Pessoas ficam ansiosas esperando o dia, né? O momento do Papo na Diagonal. Né? E eu estou sendo hoje privilegiada. Tenho certeza que tem um monte de gente que queria estar aqui no meu lugar. Foi por acaso, eu sou tímida, mas obrigada Vladimir, demais. carapuça. Demais. Manda ela sentar aí, manda ela sentar aí. Foi, ó. Aí quando. Isso Senta aqui, aí, mano, vamos falar do seu quê? Eu confesso, né? Eu queria correr, né? Não, Ele sabe o bom é disso. isso. Não, Pegadinha, né? Papo na Diagonal. Senhoras e senhores, igual o Vladimir na se administração. vocês... Diga não sei o que pro menino. André nunca mais esqueceu, ó. Aí o cara. Diga não sei o que. Meu irmão olhou assim, mano. Que é isso? Isso é passado. Senhoras e senhores, Tá tudo bem aí? terminamos mais um Papo Isso na é bem Diagonal. passado mesmo da escola, Deixa isso né? para lá. E se você Ah, quiser deixa passar. pregar o Evangelho, nos ajudar a pregar Quem o dá, Evangelho... quem dá, não esquece. E acaba com Nunca isso. mais Perdoe, fiz. irmão, perdoe. Camisa branca. Perdeu o coração. Se você quiser nos Parecendo a ajudar, Bela e a Fera. se Tudo bem você aí? quiser nos ajudar a pregar o Aí hoje Evangelho... vai conhecer. Peraí, já tá... Aí eu cresci, tá ligado? Aí hoje já. Já não é não essas coisas aí. Já, agora ele cresceu. Senhoras e senhores, então se você quiser nos ajudar a pregar o Evangelho, você pode compartilhar esse vídeo com pessoas que vieram à sua mente, ao seu coração.
E também pode nos ajudar a compartilhar, além de compartilhar, escrevendo alguma coisa no comentário, curtindo, inscrevendo-se no canal, divulgando. Tá, exatamente. Então que Deus abençoe você. Só lembrando que vai estar o contato lá da sala. Na descrição. Vai botar logo os outros, logo o radical, não sei o que. Vai colocar. Pode ser, deixa tudo lá. Tá bom, senhoras e senhores, até o próximo programa. Que Deus abençoe a todos. Forte abraço, em nome de Jesus. Amém. Dando, você cortou valendo, nem deixou eu fazer.